Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma etapa da jornada vocacional. E como o próprio nome diz, jornada, né? É uma trilha que vocês estão começando a construir, algum de vocês talvez já construiu os primeiros passos, pensando na sua carreira profissional. E a ideia é que eu consiga trazer um pouquinho para vocês do que foi ou do que tem sido a minha jornada, né? Como um pouco a imagem sugere, vocês vão chegar por situações onde vocês precisam tomar determinadas decisões para saber em que caminho vocês vão trilhar e como que vocês vão construir melhor este caminho, nesta jornada. Nada que lá na frente esses caminhos não possam mudar e você possa trazer uma outra direção e que seja voltar alguns passos para trás, mas é bem interessante a gente trocar um pouquinho a experiência com vocês e tentar de alguma forma ajudá-los nessa construção. E aí, pensando um pouquinho nisso, eu queria que vocês olhassem para essas duas imagens, né? O que será que talvez um canivete suíço e uma espada de samurai tenha a ver uma coisa com a outra, ou ainda o que isso tem a ver com o nosso bate-papo aqui da jornada? Bom, enquanto você vai pensando aí, eu queria me apresentar. Meu nome é Robson, eu moro hoje em Campinas, nascido em Atibaia, tenho 34 anos, mas todo mundo me chama de Robinho. Isso um pouco da época que eu achava que eu sabia jogar um pouquinho de futebol, sempre fui bastante apaixonado por esse esporte, mas que depois de romper de novo o ligamento, eu decidi abandonar esse esporte de alto risco e fui mais para a ideia de jogar futebol no videogame, mais uma plataforma virtual de vez em quando. Esse Robinho que é casado com a Flávia, pai da Ana Clara, minha menina mais velha, e da Manuela. E aqui na foto vocês podem perceber duas coisas. Primeiro, graças a Deus as meninas são bonitas como a mãe e não puxou a feiura do pai. E segundo, pelo sorriso ali da pequena, vocês podem ver quem que é a arteira aí da turma, né? Enfim, isso é um pouquinho da história do Robson, da minha vida pessoal, mas eu queria compartilhar um pouquinho com vocês do que foi a minha jornada até agora aqui na área profissional. Como eu falei, nasci ali em 86, tenho 34 anos, e lá para os meus 16, 15 anos eu fui, ou melhor, vim para Campinas estudar no Cutuca, que é o colégio técnico da Unicamp. Eu fiz técnico em eletroeletrônica e por aí que eu consegui, logo em 2004, um estágio na Veco, uma empresa que fabricava equipamentos eletrônicos, de sistemas de filtragem de ar. Comecei os meus primeiros passos na área profissional ali naquela empresa, como estagiário, e em 2006 entrei também como estagiário na Bosch. A Bosch é uma empresa multinacional alemã aqui de Campinas, não sei quantos conhecem, depois vou contar brevemente um pouquinho da história da empresa. Mas em 2006 entrei como estagiário numa área de laboratório, de testes de medição, uma parte bastante técnica, que é o que eu até então entendia ser um pouco meu perfil, mas um pouco mais sistêmico, um pouco mais centrado, voltado à medição e interação com equipamentos, né? Logo em 2007 eu fui efetivado ali na Bosch como técnico de desenvolvimento de produto e já em 2008 passei a coordenador do laboratório, cuidando do gerenciamento ali de todas as atividades, de novos colaboradores, estagiários, auxiliares administrativos. E de 2008 até 2011 comecei a me aprimorar bastante nessa área. Comecei a escrever alguns artigos científicos que publiquei em algumas revistas, algumas instituições aí do mundo automotivo. Também fui para a Alemanha, fiquei cerca de um mês e meio ali me especializando nessa área de medições, de instrumentação, do que a gente chama de testes de liberação de componentes. Antes do veículo ser produzido ou da gente, na verdade, colocar ele à venda, a Bosch ela não faz os veículos, mas faz os componentes que vão dentro do veículo. Então, antes de liberar esses veículos com os componentes da Bosch para o mercado, é necessário fazer alguns testes.
eu fui justamente me aprimorar nesses testes para trazer essa capacidade aqui para a Bosch de Campinas. Em 2005 me formei como engenheiro eletricista na Universidade de São Francisco, aqui em Campinas também. E em 2016 ganhei em terceiro lugar um prêmio aqui na Bosch que eles chamam de Prêmio Jovem Engenheiro. Reconhece engenheiros de até 35 anos ou então de 10 anos de formação dentro das divisões aqui da Bosch. E justamente foi todo esse trabalho que eu construí de técnico e depois de engenheiro que me trouxe esse reconhecimento e por causa disso me conectei com o NBT, que é a área de novos negócios aqui da Bosch, é o time de novos negócios. Então, eu comecei a ter um contato com uma área que ela, diferente do que eu fazia antes na parte de engenharia, que já existe um produto, já existe uma forma de entregar isso para o cliente, o time de novos negócios ele procura oportunidades para a Bosch em áreas que ela não atua ainda. Então, eu mudei bastante dessa área de engenharia, de processos, de testes, de validação de produtos que já existiam, para começar a trabalhar com coisas que, na verdade, a gente não sabia nem como dar o primeiro passo. Porque a Bosch ela tem um pouco nessa área de olhar para mercados onde ela não atua ainda, entender quais são os problemas desse mercado, quais são as demandas, quais são as possibilidades que a gente pode trazer como proposta de valor, transformar isso em algo que a gente chama de business idea, uma ideia de negócio que a gente consiga testar de novo no mercado e começar a partir daí desenvolver um produto, desenvolver uma solução, um serviço, uma proposta de valor para ser entregue nesse mercado. Então, sair um pouco dessa área de engenharia, de teste, de procedimentos, algo muito mais estruturado, mais claro do que a gente tinha para fazer, e fui para essa área onde o nosso primeiro passo normalmente é uma folha em branco. Que a gente não sabe quem é o nosso cliente, quem é o nosso mercado, e a gente busca isso, a gente vai atrás de prospectar novos clientes, novos parceiros. Nesse período, eu trabalhei bastante em projetos relacionados à agricultura, uma área que a Bosch está trabalhando ultimamente, buscando novos negócios nessa área, e por causa disso viajei bastante pelo Brasil, entendendo desde Mato Grosso, sul do país, centro-oeste, as diversidades que existem aí no agronegócio brasileiro, e fiz alguns encontros com times de outros hubs da Bosch também na China, Singapura, algumas experiências internacionais para a gente trocar um pouco essas figurinhas de inovação dentro do mundo Bosch. Já em 2019, fiz um MBA de gerenciamento de projetos, até para me ajudar um pouco mais nessa área de novos negócios, de gerenciar as atividades, de entregar um gerenciamento de projetos de inovação, projetos ágeis que a gente costuma falar. E em 2020 comecei também uma jornada de MBA na FGV, de Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. Como a minha base sempre foi bastante a engenharia, até ali 2015, 2016, essa parte que eu tenho exercido e trabalhado nos últimos anos era algo que eu sentia que eu precisava me aperfeiçoar um pouco mais, um pouco de estratégias de marketing, de entrada no mercado, de interação com o cliente, de plano de negócio, e não só com a vivência que eu tive aqui na área, também agora pegando um pouquinho da teoria e unindo as duas coisas para me aperfeiçoar cada vez mais. Eu queria mostrar para vocês, talvez olhando um pouco nessa curva, duas coisas bastante interessantes aí na minha jornada. Eu tentei traduzir nessa linha que eu coloquei de evolução os momentos onde eu senti que eu tive aquela guinada, né? Eu tive uma rampa maior de crescimento mais ou menos nestes momentos. Então, lá quando eu fui efetivado em 2007, 2008, que recebi a responsabilidade de assumir um laboratório, tive uma evolução muito grande na carreira de técnico, de engenheiro.
justamente por passar por muitas dificuldades. Foi justamente no momento onde eu estava enfrentando muitos desafios, entendendo tudo aquilo que estava acontecendo, tudo muito novo, tinha acabado de ser efetivado e logo no ano seguinte assumindo a responsabilidade do laboratório e comecei a ter que lidar com vários desafios. E foi nesse momento que eu senti justamente uma evolução muito grande aí na minha carreira, na minha jornada, frente a abraçar esses desafios e começar a trabalhar em cima deles e aprender com eles, transformar os problemas e os desafios em oportunidades de crescimento. E agora algo similar tem acontecido quando eu mudei dessa área, saí um pouco do ramo da engenharia, do desenvolvimento de produto, de teste, entrando para uma área de negócios. E tenho também aprendido muito, desenvolvendo muito outras competências que eu não tinha, e também uma situação muito similar, começando a usar toda essa bagagem, toda essa possibilidade de desafios e de novas oportunidades em tradução daquilo que eu tenho trabalhado e me ajudado a resolver no dia a dia. Então, e aí você consegue olhar aqui entre 2011 e 2017, talvez uma região um pouco mais estabilizada. Talvez uma época onde na Bosch eu comecei a colher muitos os frutos daquilo que eu trabalhei como técnico, como engenheiro, e isso fez me refletir a querer buscar coisas novas. Eu comecei a perceber que eu estava numa região de bastante conforto, onde eu chegava os novos desafios, chegava as novas oportunidades, e eu resolvia aquilo muito rápido. Então eu comecei a sentir que eu não estava evoluindo, não estava aprendendo da maneira como eu gostaria. Eu sempre gostei de trabalhar com coisa nova, de evoluir, de receber novos desafios e aprender cada vez mais. Nesse momento eu vi que eu comecei a ter aquela estabilização, até certo ponto é legal, né? Você começa a olhar para trás e ver que tudo aquilo que você trabalhou, que você criou, está trazendo frutos. Então acho que são fases, mas eu senti a necessidade de começar a fazer uma coisa nova, de buscar novos horizontes, e isso me fez a ter essa evolução novamente na carreira. E aí uma dica para vocês de começarem a olhar na jornada de vocês e pensar como que vocês possam trabalhar com isso. Saber que nos momentos onde vocês vão ter provavelmente maior dificuldade, maior problema, é onde vocês conseguem ter uma maior evolução, sabendo trabalhar com isso e transformar os problemas e os desafios em oportunidades. E perceber que também no momento onde vocês estão tendo aquela estabilidade, aquele platô, né? Parece que está tudo muito bem, tudo muito tranquilo e você já domina tudo, talvez seja a hora de você pensar em dar uma mudada na sua forma de trabalhar, ou na sua área, ou aquilo que você precise para aprender coisas novas. Falando um pouquinho da Bosch, a Bosch é uma empresa multinacional alemã, com sede na América Latina aqui em Campinas, onde eu trabalho, e o legal da Bosch é que ela é uma empresa que ela tem várias unidades de negócio. Então, muitos conhecem ela talvez só como uma empresa que faz furadeira ou que faz sistemas para veículos. Mas algumas curiosidades. O sistema de teleconferência no Senado brasileiro é um sistema da Bosch. O sistema de comunicação e de áudio usado no Maracanã é um sistema da Bosch. Se você tem um smartphone, o acelerômetro ou o giroscópio, aquele sensorzinho que fica dentro do celular, que quando você gira, ele gira a tela junto, provavelmente é um sensor Bosch. Então a Bosch ela tem uma gama de sensores, poderia citar inúmeros outros aqui de outras áreas, o que torna ela uma empresa de vários setores e várias unidades de negócio. E por que eu estou falando da Bosch? Uma coisa que me chamou bastante a atenção e que me fez ficar na empresa até hoje é o que ela traz como slogan e como foco principal da empresa: tecnologia para a vida. Então, vocês vão perceber que na jornada de vocês, conforme vocês vão participar de entrevistas, de processos seletivos, a empresa ela vai identificar se você tem um perfil para trabalhar na empresa, mas uma coisa interessante para vocês analisarem ao longo da jornada de vocês é se o perfil, se os valores que vocês trazem para vocês se conectam com os valores da empresa. Isso tem me conectado cada vez mais com a Bosch, porque antes de ela produzir e de ela ir para o mercado, o que ela faz é: eu quero gerar tecnologia para a vida. Eu quero fazer algo
que traga o bem da sociedade. Isso para mim é algo que é muito importante em ter essa ligação com aquilo que eu trago como valor e essa conexão com a empresa. Isso é o que tem me feito permanecer ainda mais dentro da Bosch. E aí, voltando àquilo que a gente estava falando no começo, mas e aí, Robinho, o que tem a ver o tal do canivete suíço e a tal da espada de samurai? Como vocês puderam ver aí na jornada que eu falei, eu tive dois momentos da minha carreira. Um momento um pouco mais processual, de projetos, de engenharia, de estrutura, de testes, de medições. E agora um momento um pouco mais de trabalhar com o novo, de inovação, de novos negócios. E por que um dos motivos que me fez a trabalhar nessa mudança de carreira é que eu entendi que o Robinho, ele não é uma espada samurai. Ele não é um cara focado em ser especialista. Normalmente, existem dois tipos de perfis de carreira, né? Alguém um pouco mais especialista, um pouco mais generalista. E alguns já falam agora da carreira em T, né? Que é você conseguir ter uma carreira generalista, né? De você abranger várias áreas de conhecimento, focando em uma específica. E por isso que fala da carreira em T, que é um pouco do que eu tenho desenvolvido. Mas o Robinho, até ali os seus 2015, 2016, era um Robinho indo para um lado profissional especialista. E eu comecei a me enxergar como alguém mais generalista. E eu comecei a analisar até a minha vida pessoal era mais generalista do que especialista. Isso me ajudou, inclusive, a mudar a minha direção, de buscar um ambiente onde eu pudesse colocar em prática as várias expertises que eu tenho, que elas não são tão focadas ou tão incisivas, não vai na linha de especialista, mas que eu conseguia tocar vários elementos ao mesmo tempo. E é justamente o que acontece quando você trabalha numa área de inovação, numa área de novos negócios, onde você começa com uma folha em branco, pensando numa ideia que você quer atingir lá na frente, mas que quando você começa a trabalhar com muita coisa, é uma confusão. Porque você não sabe direito quem é o cliente, não sabe que proposta de valor, não sabe o que você vai construir, você precisa ir começando a decodificar toda essa informação para que aos poucos ela vá se estabilizando até atingir, gerar um produto, começar a ser rentável e ir para o mercado. E eu vi que era justamente essas as diferenças em que talvez alguém com um perfil um pouco mais especialista, ele se adequa muito bem àquela área que eu estava antes, uma área de engenharia, uma área de processo, uma área onde você já tem um foco, onde você sabe exatamente o que precisa fazer e você se especializa naquilo. Agora, quando você começa a ter um perfil um pouco mais generalista, ou que você consegue tocar várias áreas de conhecimento e tem essa vontade de toda hora estar trabalhando com algo diferente, é um pouco dessa área de novos negócios e inovação que eu tenho trabalhado. Isso me ajudou bastante a entender o que era o Robinho, como ele poderia trabalhar dentro dessa área, desse escopo, e a oportunidade da Bosch ter essa diversidade de poder mudar de área e exercer esse papel que eu comecei a trabalhar. Então, o que eu queria falar um pouquinho com vocês é dessa minha jornada, de como eu me desenvolvi tecnicamente, profissionalmente, e como isso tem impactado também na minha vida pessoal do dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. E aí ficam meus contatos para caso a gente possa mais para frente trocar algumas informações, tanto o contato do LinkedIn quanto do Instagram. Tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo e pela paciência de vocês. Espero ter contribuído aí para na construção do que vai ser a jornada de cada um de vocês. Espero encontrá-los aí nesses caminhos aí das jornadas profissionais da vida. Pessoal, muito obrigado. Até mais.